Oi, gente, eu sou Thaís, professora aqui da Já Passei, e nós vamos fazer agora juntos a resolução de uma questão. Maurício, coordenador pedagógico de uma escola pública municipal da capital paulista, tem se baseado em obras de diversos atores para coordenar o processo de desenvolvimento pessoal e profissional dos professores no âmbito da escola em que ele atua. Entre essas obras consta a de Tardif 2002, em que o autor relaciona saberes docentes e formação profissional e aponta a necessidade de repensar a visão disciplinar e aplicacionista da formação profissional. Segundo afirma Tardif, ele procura mostrar como o conhecimento do trabalho dos professores, então conhecer o trabalho dos professores, e o fato de levar em consideração os saberes cotidianos permite o quê? Diagnosticar os professores mais experientes para monitorarem os mais novatos, mesmo que esses tenham titulação acadêmica? Claro que não, gente. Imagina a guerra que não daria se os professores experientes tivessem esse poder de monitorar os mais novatos, né? Os novos, mesmo que tivessem formação. Não ia ser bacana, não ia gerar uma situação agradável nas instituições e não é base. Por quê? O Tardif fala muito sobre as experiências cotidianas, o quanto elas devem ser importantes e o quanto elas devem embasar os saberes dos professores. Mas isso não tem a ver com experiência de tempo, tá? Ele fala, inclusive, na obra dele, que o fato de você ser um professor que, sei lá, tem vários anos de experiência, não te faz um profissional que sabe utilizar esse saber experiencial. Porque talvez a forma com que você interagiu com os seus conhecimentos, as oportunidades que você teve, os desafios que você vivenciou, não te proporcionaram uma diversidade de experiências que, de fato, te auxiliaram a construir esse conhecimento. Então, não tem a ver com o tempo. Tem a ver com a forma com que você se relacionou com esses saberes. Tá? Então, ele considera, de fato, as experiências como algo muito importante, mas não da forma que o texto colocou aqui pra gente, tá? E também não seria para um professor supervisionar o outro, porque isso é uma coisa muito hierarquizada, sabe? E a gente não tá mais vivenciando esse momento na educação. Então, essa não é. B. Solicitar à universidade cursos de atualização sob medida, para cobrir as defasagens detectadas na atuação dos docentes. Curso sob medida, uma coisa bem estranha. Por quê? O Tardif, ele defende que os saberes docentes são plurais e heterogêneos. Então, como ele iria defender curso sob medida? Sob medida para quem? Se ele acha que os saberes são diversos, são plurais. Não faria muito sentido, porque medida a gente entende que é uma única medida, né? Então, seria um curso para todos os professores daquela rede para alcançar determinado objetivo. Não é isso que ele defende, tá? Ele vai falar que os saberes docentes, os saberes dos professores, vêm através de fatores da experiência, da formação, que interage ali com diversos fatores de tempo, enfim, uma série com as pessoas, as relações, as interações da forma com que elas se estabelecem, mas ele não vai em nenhum momento dizer que a gente tem um padrão, que tem um curso sob medida, que tem um ideal. Ele não traz essas ideias, tá? Então, também não é uma ideia defendida por ele. Então, saberes cotidianos permite responsabilizá-los na dose certa por resultados colocados nas metas escolares e por investimentos na sua própria formação. Também não é uma ideia defendida por ele. O que é isso aqui? Algo bem, novamente, rígido e hierarquizado. Está dizendo que, olha, se eu estou investindo na sua formação, professor, você tem que me dar resultados com as metas que eu tenho te colocado. Só que uma das coisas que o Tardif fala para nós é que, a formação continuada é importante. Mas se essa formação continuar desconsiderando as experiências que os professores têm na sala de aula, nas vivências do dia a dia, essa formação ela vai continuar sendo jogada fora. Ela vai continuar sendo aquela formação que bate e volta, porque não faz sentido, não tem significado, o professor não consegue levar essa formação para suas práticas, para suas ações e para os seus saberes de fato. Então, não basta você dar a formação e cobrar o resultado do professor. O Tardif ele vai mais a fundo, ele fala que essa formação ela precisa articular com as experiências profissionais, para só assim ela fazer sentido. Então, não é isso aqui também, tá? Fazer intervenções preventivas junto aos docentes cujos saberes são limitados por diferentes razões, evitando erros didáticos graves.
Não, gente, não existe. Se você tem uma formação que atrela a experiência do professor, e esse professor tem a possibilidade de enriquecer as suas experiências através das formações, e que isso de fato faça sentido, não vai precisar ter nenhum tipo de intervenção preventiva, porque esse profissional vai conseguir se constituir como um ator desse conhecimento, desse saber, e ele vai conseguir direcionar de forma positiva para a educação, para o ensino. Então, essa forma com que foi construído aqui esse texto não tá bacana, tá? Tá dizendo que o professor tem saberes limitados, tá dizendo que a gente vai atuar nessa formação para evitar graves problemas. Então, tá bem esquisito. Mas vamos ver a última, só pra gente conferir. Então, vamos só ler o texto para fazer mais sentido, né? O conhecimento do trabalho dos professores e o fato de levar em consideração seus saberes cotidianos permite renovar a nossa concepção, não só a respeito da formação deles, mas também de suas identidades, contribuições e papéis profissionais. Então, aqui sim é uma ideia dele. Ele está dizendo basicamente o seguinte: quando a gente considera na formação, no conhecimento do trabalho dos professores, os saberes cotidianos do dia a dia, as experiências que eles vivenciam, a gente está criando aí uma nova concepção, um novo conceito de formação, que não vai só ser a relação com formação, né, mas também em relação à formação, mas também a constituição da identidade. A gente começa a olhar o professor com outros olhos e entender que ele contribui ali e que ele tem um papel profissional dentro dessa constituição de saberes, ou seja, ele é um ator ativo dentro desse processo, tá? Então, a única que a gente considera aqui dentro das ideias defendidas por Tardif é a alternativa aí. Se você tiver ficado com alguma dúvida, não tem problema, às vezes acontece. Manda mensagem aqui no campo de comentários que eu tento esclarecer para você, tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Até mais!